Redentor e templo do Espírito Santo. Nós acreditamos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Santa Maria. Ela é a morada perfeita da Santíssima Trindade. E aqui em Fátima nos revelou o amor do Pai, a salvação de Jesus e a graça do Espírito Santo que habita em nós. Guiados pela Santa Mãe de Deus, cantemos. Na sua humildade dócil, a Virgem Santa Maria fez serva do amor divino, acolheu a vontade do Pai e concebeu o Filho por obra do Espírito Santo. Maria é espelho da Santíssima Trindade. Ela nos ajuda a crescer na fé no mistério trinitário. Com ela glorificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Presida a nossa celebração o Sr. Reitor do Santuário, Padre Carlos Cabecinhas. Guiados pela Santa Mãe do Senhor, morada perfeita da Santíssima Trindade, louvemos o amor que nos sacia com a fome da verdade.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. E col tuo spirito, Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. col tuo spirito. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Liebe deutsche sprechende Pilger, der Herr sei mit euch. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Somos convidados a contemplar este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, como acabamos de proclamar. A contemplar este Deus e, sobretudo, a perceber o lugar que devemos dar-lhe nas nossas vidas. Preparemo-nos para este encontro com este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na Eucaristia. E façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamento e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Senhor Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro dos Provérbios. Eis o que diz a sabedoria de Deus. O Senhor me criou como primícias da sua atividade, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui formada, desde o princípio, antes das origens da terra. Antes de existirem os abismos e de brotarem as fontes das águas, já eu tinha sido concebida. Antes de se implantarem as montanhas e as colinas, já eu tinha nascido. Ainda o Senhor não tinha feito a terra e os campos, nem os primeiros elementos do mundo. Quando Ele consolidava os céus, eu estava presente. Quando traçava sobre o abismo a linha do horizonte, quando condensava as nuvens nas alturas, quando fortalecia as fontes dos abismos, quando impunha ao mar os seus limites para que as águas não ultrapassassem o seu termo, quando lançava os fundamentos da terra, eu estava a seu lado como arquiteto, cheia de júbilo, dia após dia, deleitando-me continuamente na sua presença. Deleitava-me sobre a face da terra, e as minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus, como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Quando contemplo os céus, obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que lá colocastes, que é o homem para que vos lembreis dele, o
Fizestes dele quase ser divino, de honra e glória o coroastes. Destes-lhe poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, e até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo que se move nos oceanos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, tendo sido justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso na fé a esta graça em que permanecemos e nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Mais ainda, gloriamo-nos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a constância, a virtude sólida, a esperança. Ora, a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. O Santo Evangelho vai ser proclamado em português, espanhol e inglês. Vamos acolher o amor que Deus derrama sobre nós pela palavra que o Espírito Santo inspirou. De pé, aclamemos o Santo Evangelho cantando com alegria.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podereis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que está para vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos-lo anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele receberá do que é meu e vos-lo anunciará. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Espíritu de la verdad me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará. Jesus said to his disciples, "The Spirit of truth will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason I told you that he will take what is mine and declare it to you." Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes no recinto de oração deste santuário, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a solenidade da Santíssima Trindade que hoje celebramos não se destina a desvendar o mistério da vida íntima de Deus como se fosse algo escondido a que tentamos aceder. Não, esta celebração é, antes de mais, uma exortação a contemplarmos Deus, que se faz presente nas nossas vidas. É uma exortação a darmos a Deus o lugar central que Ele deve ter para nós. Ao longo de toda a sua vida, Jesus foi dando a conhecer aos seus discípulos, de maneira progressiva, pouco a pouco, a sua relação única com Deus, seu Pai, e com o Espírito Santo. Foi revelando pouco a pouco o rosto de Deus, uno e trino. E ao terminar a sua missão, Jesus promete, como acabámos de escutar no Evangelho, o Espírito Santo como Espírito da verdade,
para guiar os discípulos para a verdade plena. Não é que Jesus tenha escondido alguma coisa aos seus discípulos, ou que Jesus não tenha revelado tudo o que deveria ter revelado. Não é disso que se trata. O que Jesus quer dizer é que é progressivamente que nós vamos compreendendo as suas palavras, que as vamos interiorizando na medida em que nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Ora, essa verdade plena de que Jesus fala, essa verdade plena a que Jesus se refere, tem que ver com esta revelação do rosto de Deus, da vida íntima de Deus e da sua relação conosco. É que, de facto, não há verdade mais importante, não há verdade mais plena do que esta. E esta verdade plena, que os discípulos não podiam compreender e que só compreenderiam depois da morte e ressurreição de Jesus e depois do Pentecostes, do envio do Espírito Santo, esta verdade plena consiste na revelação do imenso amor de Deus por nós. Deus, que é amor, derrama sobre nós o seu amor através do Espírito Santo, como nos assegurava São Paulo no final da segunda leitura hoje proclamada. De facto, nós cristãos não acreditamos numa qualquer divindade indeterminada e vaga. O nosso Deus não é uma qualquer energia sem nome. Nós acreditamos num Deus que é amor. Nós acreditamos num Deus que é relação e que nos convida permanentemente a participar do seu amor, a relacionar-nos com Ele. A fé cristã é a fé num Deus único que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que nos ama e que leva ao extremo o seu amor por nós. Por isso, esta celebração, mais do que um convite a especular sobre o mistério de Deus, é para nós uma exortação a contemplá-lo e a experimentá-lo presente nas nossas vidas. A Santíssima Trindade, mais do que uma fórmula de fé, é uma realidade que se experimenta. É uma realidade que experimentamos cotidianamente. É mistério que contemplamos no dia a dia, desde o momento em que nos levantamos e fazemos sobre nós o sinal da cruz, acompanhado pela fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até ao momento em que terminamos a jornada e assinalamos de novo sobre nós o mesmo sinal com a mesma invocação. A Santíssima Trindade é a realidade que nos acompanha no nosso dia, em cada dia. É a presença de Deus no nosso dia e em cada dia. Na vida cristã, na vida dos discípulos de Cristo ressuscitado, tudo tem esta marca da Santíssima Trindade, a começar pela oração. E por isso, nós começamos todos os momentos da oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E concluímos os momentos da oração invocando de novo a Santíssima Trindade. Esta realidade que está no centro da nossa celebração. E esta solenidade pretende ajudar-nos a tomar mais viva consciência disto. Ora, é esta revelação do rosto amoroso de Deus, Santíssima Trindade, e dos seus desígnios de misericórdia para conosco, que estão no centro da mensagem de Fátima. É disto que nos fala a mensagem de Fátima. Nos gestos e nas palavras, quer do anjo da paz, quer de Nossa Senhora, Deus revela-se a si mesmo neste mistério trinitário. Dá-nos a conhecer o seu amor misericordioso, suscitando da nossa parte uma resposta generosa de adoração,
de dom de nós próprios e de atenção aos outros. É isto que nós encontramos no exemplo de vida dos santos pastorinhos de Fátima. Porque conheceram o mistério da Santíssima Trindade, porque se viram introduzidos pelo anjo e pela Senhora mais brilhante que o sol nesse mistério de Deus, encontramos na sua vida esta atitude de adoração, o dom de si, a atenção aos outros, sempre redobrada. Eles testemunham o desejo de estar com Deus em adoração, o desejo de o consolar. Exprimem o amor a Deus Santíssima Trindade, também no amor aos outros e no cuidado com a sua salvação. Por isso, é com eles, com os santos pastorinhos de Fátima, que somos convidados a aprender, a viver e a celebrar este dia. Caros peregrinos, a vossa presença aqui em Fátima, neste dia da Santíssima Trindade, deve levar-nos a tomar consciência deste lugar central que Deus deve ocupar nas nossas vidas. Mas é também desafio a que sejamos dóceis à ação do Espírito Santo, que nos conduz à comunhão com Deus Santíssima Trindade. Peçamos-lhe ainda que Ele nos torne anunciadores e servidores dos desígnios de misericórdia de Deus uno e trino para com toda a humanidade. Irmãs e irmãos, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão do seu Filho, nosso Salvador, e na força do Espírito Santo que nos foi dado, cantando cheios de confiança. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Santíssima Trindade,
pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por aqueles a quem Deus dá a sabedoria de verem no homem quase um ser divino, para que defendam e promovam a sua dignidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Por todas as famílias, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade. Oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Dai-nos a vida. Pai Santíssimo, que criastes o universo e por Jesus Cristo, vosso Filho e Deus conosco, nos enviastes o Espírito da verdade, ouvi as orações do vosso povo e alegrai-nos com a vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, nosso Deus, os dons sobre os quais invocamos o vosso nome, e por este divino sacramento, fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor, não na singularidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes já acerca da vossa glória, nós o acreditamos também, sem diferença alguma, do vosso Filho e do Espírito Santo. Professando a nossa fé na verdadeira e sempiterna divindade, adoramos as três pessoas distintas, a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Viva, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, com os santos pastorinhos São Francisco e Santa Jacinta Marto, e de todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Amém.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Estamos reunidos em nome da Santíssima Trindade, três pessoas que são um só Deus, porque o Pai é amor, o Filho é amor e o Espírito é amor. Deus é tudo e somente amor, amor puríssimo, amor infinito, amor eterno. A Santíssima Trindade é amor totalmente ao serviço do mundo, amor que deseja salvar e recriar. Jesus revelou-nos que Deus é amor, não na unidade de uma única pessoa, mas na Trindade de uma só substância. Por isso, o Pai nos deu a glória de vivermos em unidade com seu Filho Jesus Cristo e enviou o Espírito Santo para que possamos clamar Abba, ó Pai. Envolvidos no amor infinito de Deus, cantemos.
A Trindade Divina começa a habitar em nós no dia do nosso batismo, porque fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Louvemos o Pai Criador e Misericordioso. Louvemos o Filho Unigênito e eterna sabedoria encarnada. Louvemos o Espírito Santo Santificador, luz de santidade que arde nos céus. Louvemos a Santíssima Trindade, cantando com alegria. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento e a profissão de fé na Santa e Eterna Trindade e na sua indivisível unidade nos alcancem a saúde do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, hoje, às 21h30, tem início a peregrinação internacional aniversária, com Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas e celebração da palavra no altar do recinto de oração. Dia 13 de junho, amanhã, segunda-feira, é a peregrinação internacional aniversária, com Rosário Internacional às 9h, seguido de missa no altar do recinto, mensagem aos doentes e procissão do adeus. 16 de junho, quinta-feira, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, com Rosário às 10h na Capelinha das Aparições, seguido de missa às 11h no altar do recinto. Neste dia segue-se o programa do domingo. Diariamente, às 21h30, há Rosário na Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15h na Basílica da Santíssima Trindade, da interpretação em língua gestual portuguesa. E agora, com a bênção final que nos vai dar, o presidente da nossa celebração benze também todos os objetos religiosos que tendes convosco. Caros irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos
a Santíssima Trindade de forma tão especial, aprendamos com os santos pastorinhos de Fátima a dar a Deus, Santíssima Trindade, esse lugar central que só Ele compete na nossa vida. Desejo-vos a todos um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.